Eu quero aqui, senhor presidente, falar um pouco sobre a respeito da carga tributária em nosso país. Mas antes, gostaria de aproveitar alguns minutos para fazer uma homenagem a um grande paraibano, a um grande campinense, que completa hoje 81 anos, que é o ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, ex-deputado federal por várias legislaturas. E por que eu falo de Enivaldo Ribeiro? Porque ele assumiu a prefeitura de Campina Grande no início de 1977, naquele período em que existia no país o Projeto Cura. O município, na época, arrecadava aproximadamente 28% do ICM do Estado da Paraíba e ele teve condições, capacidade e inteligência de traçar o planejamento de Campina Grande para o futuro, abrindo grandes avenidas, construindo o distrito mecânico, que se transformou numa grande área dessa atividade. Enfim, ele fez aquilo que, naquele momento, era a coisa mais importante que se fazia no país, que era o planejamento na administração pública. Então, ele merece esse registro. É pai do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que foi ministro das Cidades. É pai da jovem deputada estadual Daniela Ribeiro, casado Enivaldo com dona Virgínia, uma pessoa também que sempre ajudou Enivaldo em todas as suas missões e foi prefeito também da cidade de Pilar, dando a sua colaboração. Então, é uma família que merece o nosso respeito, as nossas congratulações e, portanto, senhor presidente, eu quero fazer esse registro dos anais do Senado Federal. Mas eu quero falar aqui um pouco, senador Garibaldi, Vossa Excelência que foi governador. Todos nós sabemos, não precisa ser economista, que um país, quando ultrapassa a carga tributária de 25% sobre o PIB, ele perde as condições de crescer de uma forma sustentável. Nós já estamos com mais de 36% sobre o PIB. E o que é que está acontecendo agora? Os estados, vários estados, resolveram aumentar as suas alíquotas de impostos, criando assim dificuldades maiores para a já sofrida e enfraquecida atividade econômica do nosso país. Muitos estados brasileiros atravessaram uma fase de euforia econômica com arrecadações superavitárias e, no entanto, muitos governadores gastaram muito dinheiro desnecessariamente com criação de novas secretarias para atender a demanda da enorme quantidade de partidos que existe no nosso país. Nós já temos em torno de 34, 35 partidos, 26 partidos representados na Câmara dos Deputados, 16 partidos representados no Senado Federal. Portanto, reconhecemos que é uma dificuldade muito grande para os governantes atender às demandas. E quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta é o cidadão, é o contribuinte. Mas vamos rememorar aqui um fato que acontece a cada 4 anos a nível estadual e federal e a cada 4 anos a nível municipal. Nas eleições, no dia das eleições, o eleitor é muito querido, muito amado, muito abraçado, muito festejado, muito valorizado. Mas fechadas as urnas, contados os votos, a partir do dia seguinte, ele passa a ser um simples cidadão e um simples contribuinte.
E como cidadão, senador Paulo Paim, não está recebendo dos estados a contrapartida pelos impostos e taxas que ele paga. E como contribuinte, ele está, agora, mais uma vez, arcando com as despesas e os custos e os gastos desnecessários que foram feitos pelas administrações estaduais. Então, isso faz com que o país fique eternamente no subdesenvolvimento, porque com o aumento excessivo da carga tributária, o país não cresce porque o contribuinte tem parte da sua renda confiscada. Atualmente, o contribuinte brasileiro, o cidadão brasileiro, já paga de impostos o correspondente a 5% a 5 meses do seu trabalho. Quase metade do que o contribuinte hoje ganha, ele paga de impostos. Portanto, é uma carga tributária absolutamente indesejada para um país que tem a menor pretensão de ser desenvolvido ou plenamente desenvolvido. E aqui eu dou um exemplo, senador Garibaldo, o IPVA. Um carro de 100 mil reais no Brasil, o IPVA desse veículo dá para pagar até 60 IPVAs nos Estados Unidos. Aí uma vez eu perguntei a um técnico de um estado, que eu não vou citar o nome, por que o IPVA no país é tão caro? E eu dizia, as estradas americanas são infinitamente melhores e mais seguras do que as brasileiras. As ruas são também infinitamente mais seguras e mais bem pavimentadas do que as brasileiras. Um trabalhador americano produz riqueza por 4 brasileiros. A renda per capita do americano é 6 vezes a renda per capita do brasileiro. E por quê? E por que esse IPVA é tão caro? E alguns estados ainda aumentaram o IPVA esse ano. É como se o contribuinte fosse o verdadeiro inimigo do Estado Democrático Brasileiro. E agora, senador Garibaldi, os prefeitos das grandes cidades estão trabalhando, pressionando para criar as condições legais de aumentar o IPTU. Exatamente num período de maior desemprego do país, da maior crise econômica da história do nosso país, quando não deveríamos estar tendo esse procedimento, ou seja, aumentando os impostos e as taxas no país. Além do trabalhador brasileiro perder o emprego, a classe média brasileira perdeu o seu emprego, ele vê cada dia os impostos e as taxas e os custos de vida aumentando de forma desnecessária. Porque o que os governadores e os prefeitos das grandes cidades deveriam estar fazendo era reduzindo os seus custos, era reduzindo o custeio da máquina pública, aliviando o contribuinte para que ele pudesse ter condições de consumir um pouco mais e, através do consumo, ajudar a retomada do crescimento econômico em nosso país. Era esse alerta que eu queria fazer, senhor presidente. Temos que ter esta consciência aqui no Senado Federal, uma consciência que tem que ser generalizada, no sentido de que não podemos apoiar nenhum tipo de procedimento legal, nenhum tipo de projeto de lei, nenhum tipo de mensagem que venha aumentar mais a carga tributária do nosso país. Porque o nosso desejo,
a aspiração de todos os brasileiros é que o Brasil volte a criar empregos e não se cria empregos aumentando os impostos. Nós temos exemplos aí à vontade, ainda que há 4 anos atrás estava atravessando uma crise econômica muito profunda, houve uma pressão enorme para se aumentar os impostos e o governo de ano não aumentou os impostos e o ano passado ainda cresceu 7,8% do seu PIB. Essa crise mundialmente conhecida dos Estados Unidos, que iniciou em 2007, em função da crise do setor imobiliário e do setor financeiro dos Estados Unidos, ela saiu da crise, os Estados Unidos já está no 3º ano com crescimento econômico, sem aumentar a carga tributária, senador Paim. É muito claro os conceitos econômicos em relação à carga tributária. Tem uma curva chamada curva de Laffer, que eu já falei aqui. Quando a carga tributária começa a crescer demais, o excesso de impostos começa a agir de forma negativa na atividade econômica e aí a arrecadação começa a cair. Ou seja, veja o contrassenso, o imposto aumenta, a quantidade de impostos aumenta e a arrecadação começa a cair. Isso é uma lei econômica, da mesma forma, senador Garibaldi, que a lei de mercado ela é imutável, ninguém consegue dominar essas leis, porque sempre acontece do mesmo jeito. Os mesmos erros são punidos da mesma maneira, seja no Brasil, seja em qualquer país. E essa é a mensagem que eu trago nesse dia, para que o Senado Federal, como poder moderador da República Brasileira, também seja o poder moderador do cidadão e do contribuinte brasileiro. Muito obrigado. Senador Raimundo Lira, já que Vossa Excelência está deixando a tribuna e o senador Paulo Paim há de tolerar esse aparte, eu cheguei... Com certeza, Vossa Excelência. Com muito prazer, senador. Não, eu diria a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão pelo fato de que o Senado tem que cumprir a sua parte, mas Vossa Excelência está alertando que cada um tem que fazer também a sua parte. E aí, no seu discurso, Vossa Excelência fez uma referência até mesmo aos poderes públicos municipais, às prefeituras municipais, que o momento há de se exigir de todos, e não apenas do Congresso, e não apenas do Executivo, e não apenas do Judiciário, mas há de exigir de todos a sua contribuição. E o momento realmente não é de apelar simplesmente para o aumento de impostos. Há de se ver que, como disse a Vossa Excelência, a carga tributária está excessiva, e a população está reclamando. Eu estou dizendo isso, estou dizendo óbvio aqui. A população reclama porque não há uma contraprestação de serviço. Então, eu quero comungar com Vossa Excelência e dizer que realmente nós somos muito cobrados. Nós aqui do Senado, eu acabo de chegar do meu estado, Vossa Excelência deve ser cobrado no seu estado, o senador Paulo Paim também, mas nós não podemos aqui ter a ilusão de que vamos resolver os problemas aqui que não são atinentes à nossa missão e que cabe haver aí um mutirão no sentido que possamos amenizar essa grave crise que o país atravessa. Obrigado, senador Raimundo. Senador Garibaldi, eu falei aqui que 24 horas depois das eleições, fechadas as urnas, apurados os votos, o eleitor, tão festejado, tão amado, tão querido, tão abraçado, tão beijado, ele passa a ser um simples cidadão e um simples contribuinte.
cidadão, porque ele não recebe... Vossa Excelência permite aí. Mas as manifestações estão dizendo que essa paciência está se esgotando, né? Vossa Excelência sabe muito bem, pode ser que Vossa Excelência diga que isso é uma característica das grandes cidades, onde a população se mobiliza com maior desenvoltura, mas o que nós estamos vendo, desculpe aí, eu, ao mesmo tempo que me congratulo com Vossa Excelência, quero fazer essa observação, que o cidadão, anteriormente, como Vossa Excelência disse muito bem, ele era chamado a votar, e votava, e deixava por isso a coisa, e os votados, isso é fato que eu vou dizer, os votados tinha cidadão que não se lembrava nem, com permissão da Câmara dos Deputados, tinha cidadão que não se lembrava nem do deputado que tinha votado. Mas agora, pelo que nós estamos vendo aí, aquela passividade que Vossa Excelência está frisando, aquela passividade tende a acabar. Desculpe eu estar lembrando isso a Vossa Excelência. Mas, senador Garibaldi, a contribuição do Vossa Excelência é importante e o meu raciocínio naquele momento era exatamente em direção ao que Vossa Excelência tinha falado. Então, voltando, que eu ia... O meu raciocínio anterior, após o dia das eleições, no dia seguinte, o eleitor se transforma em cidadão e contribuinte. Como cidadão, senador Garibaldi, ele não recebe a contraprestação de serviço, como falou Vossa Excelência. E como contribuinte, ele é chamado a pagar a conta que ele não gastou. E é isso que eu estou falando aqui, que vários estados estão encontrando todas as possibilidades matemáticas para aumentar impostos e dificultando ainda mais a atividade econômica e a geração de empresas, a geração de empregos e o consumo. Ou seja, nós estamos num ciclo vicioso da pobreza e do subdesenvolvimento. E o que Vossa Excelência falou é muito importante, porque agora esse cidadão que eu falei, que Vossa Excelência falou, e esse contribuinte que eu falei, ele não está querendo mais aceitar passivamente esse ciclo vicioso de estar pagando uma conta que não gastou e de estar pagando uma conta sem receber a contrapartida na condição do cidadão. Nem segurança ele está recebendo. Então é importante que eu vou frisar mais uma vez, o Senado Federal não tem poderes para resolver essa questão, mas tem condições de barrar aqui qualquer novo aumento de impostos que venha da União, dos estados e dos municípios, porque a carga tributária brasileira já chegou ao seu limite máximo, já ultrapassou aquela curva ideal que proporciona ao país as condições para um crescimento e um desenvolvimento continuado. É esse apelo que eu faço, presidente. Vamos usar o poder do Senado Federal como poder moderador do Congresso Nacional e da República para defender com determinação, com força, o cidadão e o contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente.